pastor alemão tá descontrolado por aí, mordendo todos e todos. A imagem que tá sendo passada pela mídia ou é do cão do presidente dos Estados Unidos mordendo geral, sem controle algum. O que isso diz pra gente, né? Se nem o presidente dos Estados Unidos consegue controlar o cachorro, o pastor alemão, o que isso fala sobre a raça? Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que postam conteúdos de pastores alemães em sua exceção e dizem que aquilo ali é regra pra raça. Como que fica a imagem desse cão tão fantástico que tem mais de 100 anos de história em atividades com os seres humanos? Desde cão policial, de cão ator do cinema, né? Não vamos nos esquecer do Rin-Tin, por favor. De cão guia, né? O primeiro cão guia da América foi uma pastora alemã chamada Bud, então é um baita de um currículo para ser manchado dessa forma. Por isso que nós, você, eu, que temos esses cães, temos mais do que obrigação de mostrar o outro lado, de mostrar a realidade, como de fato é viver com eles, para não criar um medo coletivo e daqui a pouco o pastor alemão ser o próximo pitbull. Em termos de imagem manchada, porque não cabe. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o caso do Biden, né? Por que isso ficou tão mundialmente debatido. Semana passada saiu outra reportagem de uma série que vem saindo desde o ano passado sobre o comportamento do cachorro dele, o Commander. Fala sobre um artigo esloveno que fala sobre um estudo em relação à agressividade de cães. Os donos, nós podemos afetar o comportamento de agressividade dos nossos cães em relação a outras pessoas de outros cães? Se você quer saber, assiste esse vídeo até o fim. Também vamos falar sobre os tais influências da raça pastor alemão e como que eles mostram a raça, se isso é bom ou ruim, tá? E vocês vão participar desse debate com a gente. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o caso Biden, né? Semana passada saiu uma reportagem da CNN falando que o pastor alemão do Biden, chamado Commander, de apenas 2 anos de idade, estava envolvido em mais de 24 incidentes na Casa Branca. E eles já haviam tido problema anteriormente com outro pastor alemão chamado Major, que tem 6 anos. E o Major já tinha saído da Casa Branca, né? Justamente por conta de um incidente. E criou ali uma tensão, o serviço secreto ficou muito bravo. Porque os agentes estão ali para desenvolver uma função e não para cuidar dos cães, né? Acabou que foi registrado esses ataques, inclusive, como acidentes de trabalho. Tem que pensar o que faz um cão ser agressivo. Um cão de 2 anos com tanto incidente de mordida assim, faz a gente questionar. A genética, ela impacta muito no temperamento de um cão, né? Eu não sei qual foi o procedimento ali para escolher o Commander. O Major era de resgate, é um cão resgatado, né? E no primeiro incidente que teve com ele, que foi grave, já mandaram ele para fora da residência da Casa Branca para morar com outros parentes do presidente Biden. Por que não chamaram um adestrador? Por que não colocaram esse cão para seguir uma rotina, para ter um manejo específico, né? Expor as pessoas a essa insegurança é muito complicado. Só que, infelizmente, ao invés das pessoas pensarem assim, poxa, ali houve uma falha de manejo, houve uma falha de treinamento. Não, as pessoas pensam, nossa, pastor alemão é um cão extremamente desequilibrado, né? Que sai mordendo todo mundo. Tem alguém que apareceu do nada perto da primeira-dama. Aconteceu de alguém abrir a porta do carro para a primeira-dama. Tudo isso afetava o comportamento do cão. Certamente ele sendo um cão de proteção, vamos lá galera, um cão de proteção. Ele vê estranhos andando para tudo quanto é lado, serviço secreto ali meio na surdina. Obviamente que ele teria, dentro do direito dele de pastor alemão, de cão de proteção, de reagir. Só que isso não justifica, porque são seres humanos, né? Você vai machucar as pessoas. Você tem que ter controle desse cão. Você tem que colocar esse cão para treinar, sempre mantendo uma guia. Não soltar lá de qualquer jeito. Então isso abre um debate, o primeiro ponto do nosso vídeo. A segunda parte é sobre o estudo esloveno, feito em 2020, tá? Vou colocar todos os dados aqui para vocês, se vocês quiserem ler na íntegra, porque é um artigo muito interessante, eu vou colocar aqui embaixo. Talvez a agressividade não tenha só uma causa genética, mas também nós, como donos, desempenhamos um papel no comportamento dos nossos cães. E como é que foi conduzido esse estudo? Pegaram 40 donos e cães, né? Sim, 40 duplas. Donos foram contactados através de rede social. Os especialistas estudaram os cães e os donos de forma junto e separado, tá? Fizeram primeiramente o questionário CBARC, que é um questionário super famoso, que é um teste questionário para os donos marcarem sobre a relação deles com os cães, e o teste comportamental DMA, que é um teste prático, que eu vou colocar a foto aqui para vocês, que consiste em várias atividades que o cão tem que desenvolver para testar se ele seria agressivo com outros cães ou com pessoas, tá? Além disso, os donos também foram avaliados separadamente, tá? A psicologia dos donos, e fizeram um teste BFI-10 e ECRR. Não me abandona aqui, eu sei que é chato isso, mas é legal para vocês entenderem.
Como que um estudo é conduzido, né? E esse teste psicológico que fazem com os donos tinha 2 objetivos, né? O BFI é para saber quais dos 5 grandes traços de personalidade uma pessoa tem: de extroversão, amabilidade, consciência, estabilidade emocional e abertura. E o SR, que é um teste de apego, para saber quão apegadas as pessoas eram aos seus cães e saber se isso impactava. Porque muita gente fala assim: você ser muito apegada, você criar pastor alemão dentro do apartamento, meu Deus, isso só faz com que o cachorro seja mais agressivo. Será que é mesmo? Vamos para os resultados desse Away? Cães com donos neuróticos tendem a apresentar comportamentos agressivos. Ou seja, quanto mais instável o dono, mais chance o cão tem de ser instável também. Como que os cães e os donos se comportam em sociedade? Cães bravos com pessoas têm mais donos preocupados, donos estressados. Cães que gostam de brincar são menos bravos. Ou seja, cães que têm mais interação, que você brinca de retriever, que você tem uma rotina, um manejo mais próximo ali, são cães menos bravos com pessoas. Os donos tratam seus cães, afeta se eles são bravos ou não. Se os donos entendem e cuidam, é menos provável que os cães sejam bravos. E o que isso significa com a história do Biden, com tudo isso que a gente está falando? Que apesar da genética impactar, ou seja, a gente não controla o cão que a gente ganha em casa. Eu não sei se eu já contei aqui no canal para vocês de uma forma tão específica, mas o Gork é filho de um pai agressivo, um pai que já havia matado o pai dele, pastor alemão, e que já havia se envolvido em inúmeros incidentes de mordida. A mãe do Gork também era extremamente reativa. Quando eu fui lá com a Hazel, ela e a Hazel brigaram, entendeu? Foi super chata a situação. Ou seja, filho de mãe reativa com pai agressivo. E ele é esse cão. Ou seja, do ponto de vista genético, o Gork tinha todas as tendências do mundo para ser um cão com agressividade. Eu sabendo disso, eu fui bem firme com ele desde o início no treinamento. Ele estranha pessoas na rua até hoje. Tem pessoas que ele realmente apresenta uma postura protetiva? Sim, tá? Sim, porque a gente não muda a personalidade de um cão, mas a gente tem controle em relação a como essa personalidade vai se manifestar. Ou seja, existe comando para o cão proteger, existe comando para o cão, mesmo com muita vontade de ir lá fazer alguma coisa, a gente dizer para ele ficar e ele ter foco e ficar. E essa parte é a nossa responsabilidade. Todos os cães são reabilitáveis? Todos os cães vão ser fáceis no processo? Não. Por ser pastor alemão, facilita muita coisa, tá? Mas não vão ser todos que vão ser fáceis, não vão ser todos que vão ser reabilitáveis. Mas a gente vai perceber isso não esperando 24 incidentes para acontecer. Essa parte é muito importante a gente falar, a gente precisa assumir. E aí a gente vai pro terceiro ponto do vídeo, que é a influência das pessoas, né? Hoje em dia, você ser diferente em alguma coisa, você ser excepcional em alguma coisa, e quando eu digo excepcionalidade, eu não estou dizendo boa ou ruim, simplesmente diferente, né? A sua exceção pode ser o que vai fazer você bombar. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você está falando de questão de seres vivos, né? Quando eu vejo vídeos como esse aqui, que eu vou pôr para vocês assistirem, eu não vou entrar se isso é certo ou errado, o que não é, mas quando alguém vira e diz, mas isso aqui é um comportamento de pastor alemão? Não. E eu não digo que isso não é um comportamento de pastor alemão, porque eu tenho 2 pastores alemães perto de mim, completamente diferentes. Mas porque eu leio sobre a raça, e li muito sobre a raça, desde o livro do Max von Stephanitz até aqui, e nunca foi colocado lá como um comportamento da raça agir dessa maneira. Essa é a exceção. O dono desse cão não tem culpa do cão ser desse jeito. Mas a responsabilidade, ela se manifesta quando a gente pega um problema e esquece que isso demanda uma solução, tá? Quando a gente começa a reforçar uma coisa que faz mal pro cão. Porque nenhum animal gosta de ficar estressado. Questões comportamentais de cães, elas exigem nossa ação e não entretenimento. Isso é importante. Nós precisamos levar a sério cada cão dentro da sua individualidade. O Gork, por exemplo, eu sempre vou ser muito atenta a essa questão de agressão. A Hazel eu adotei, ela veio de maus tratos, ela tem uma reatividade por medo, então sempre eu vou ter que cuidar disso nela. E são as minhas missões, né, com os meus cães, não os meus problemas com eles, porque ninguém é perfeito, todo dia é dia de mudar. O que eu gostaria de dizer é que talvez nem toda transformação de cães é possível, cada cão é um cão, seja por fatores genéticos e de personalidade que impactam na forma do cão reagir ao mundo. Mas é nossa obrigação fornecer mecanismos, isso é nossa obrigação, vou repetir, fornecer mecanismos para que o cão, através de treino, rotina, exercícios, seja a sua melhor versão. Essa hoje é a melhor versão que o Hazel e o Gork podem ser? Não. E é por isso que eu trabalho nisso diariamente, eu quero que todo dia eles sejam melhores do que foram ontem. E isso é obrigação de todos nós. Porque se a gente pensa no pastor alemão como esse ser leal, porque ele é de extrema lealdade, e se eles estivessem no nosso lugar e tivessem que escolher por nós?
Eles escolheriam reforçar as nossas fraquezas ou eles iam se juntar a nós numa missão de melhoria? E é nesse ponto que eu gostaria de falar para vocês. Existem dois extremos hoje na internet. É a negatividade balsâmica e a positividade de Chernobyl. O que é a negatividade balsâmica? Significa que tudo bem eu fazer algo errado. É bom ver você fazendo uma coisa errada e você achar isso engraçado, sabe? E por outro lado, você tem aquelas pessoas que acham que todos os cães nascem perfeitos e que a perfeição existe no comportamento canino. E se um cão não é perfeito, não é aquele pastor alemão do cinema, ele não é um bom cão, o que não é verdade. Nenhuma dessas duas coisas aqui geram consequências boas. Eu vou falar isso no outro vídeo, sobre as consequências que são os abandonos. Tá? E tá tendo um aumento de abandono da raça pastor alemão. Isso não é clickbait. Tá tendo, e é por isso que eu tenho que trazer esse conteúdo de uma forma cada vez mais séria pra vocês. Debate sobre a raça pastor alemão. Então, esquece esses dois mundos. A gente tem que estar ali no meio termo, onde a gente vai errar todo dia, mas a gente vai buscar acertar e melhorar uma coisa que a gente não fez no dia anterior, no dia seguinte. Não basta só ter um pastor alemão, você precisa merecer um cão como pastor alemão. Só que eu gostaria de chamar vocês para um debate sério mesmo, tá? Onde eu gostaria de saber, nosso comportamento, na opinião de vocês, baseado nesse estudo que foi desenvolvido, baseado nessas ocorrências, nessas notícias, no que é visto na internet, vocês acham que o comportamento agressivo de um cão tem impacto nosso também, que nossa personalidade poderia impactar? O que vocês acham disso? Também gostaria de saber sobre o caso Biden. Vocês acham que quem que é o culpado nessa história toda? Precisava de 24 incidentes, de um climão lá na Casa Branca? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Sobre entretenimento em cima de questões comportamentais de cães, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que nós todos desempenhamos um papel em como a raça pastor alemão é percebida e aceita na sociedade contemporânea? Eu gostaria de saber isso para vocês. Se vocês acham que num contexto urbano, quanto mais notícias assim aparecerem, isso impacta sim, e daqui a pouco mais regras vão surgir em relação ao uso de focinheira e a presença mesmo desses cães em espaços urbanos. A reputação, na minha opinião, é algo que nunca é negociável. Entre fama e lealdade, eu sempre vou optar pela lealdade, porque eu sei que se meus pastores alemães estivessem no meu lugar para decidir, eles iam optar sempre pelo caminho mais difícil, se esse caminho levasse a um progresso de fato. Então sempre pense isso, a reputação do nosso cão, ela vale muito, sempre. E é nossa obrigação que ele seja apresentado na sua melhor versão. E que a gente lute por essa melhor versão todos os dias. Por favor, participem do debate, tá? Participem porque é muito importante o relato de vocês aqui embaixo para esse vídeo poder ter outros pontos de vista. O que é o pastor alemão para vocês, tá? Conta pra gente aqui. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, é @wolfclanoficial, e também siga a gente no TikTok, é @wolfclanbrasil. Próximo vídeo estaremos aí falando sobre, provavelmente, abandono de pastores alemães e outro debate que vamos precisar de vocês também para conversar. Beijos para todos e até a próxima.